E aí pessoal, tudo bem? A multiplicação de matrizes é o assunto em sequência. Nós já vimos como funciona uma matriz, quais são os tipos dela e como nós somamos e subtraímos matrizes. E agora nós nos deparamos justamente na multiplicação. Como é que nós iremos fazer isso? Então repara o seguinte. Eu tenho duas matrizes, tá? Esse sinal, esse pontinho significa multiplicação, então eu quero multiplicar essa matriz de ordem 2, 2 por 2, certo? E essa outra matriz 2 por 2 também, tá? A primeira coisa que você vai fazer, repara que eu tenho duas linhas, duas colunas, duas linhas, duas colunas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira linha. Por favor, tá? Uma observação, não enxerguem isso aqui como 32, tá bom? Isso aqui é 3 e 2, são números separados, tá? Quando um número está dentro de uma matriz e tiver nesses posicionamentos, isso aqui não é um 32. Para ser um 32, esse 2 teria que estar justamente aqui do lado, tá? Aí seria um 32 aqui. Isso é só uma questão de costume e visualização, tá? Então nós vamos pegar justamente essa linha e eu vou multiplicar por a coluna, tá? Então você vai fazer isso. Pega a linha e multiplica pela coluna. De que maneira? Você vai fazer o seguinte. O primeiro elemento da linha é o número 3. Nós vamos multiplicar pelo primeiro elemento da coluna, que é o número 1. Então a gente vai fazer 3 vezes 1, certo? Depois você vai pegar o segundo elemento da linha, que é o 2, e vai multiplicar pelo segundo elemento da coluna, que é o 3. E nós vamos fazer 2 vezes 3. O resultado nós somamos. Então ficaria 3 vezes 1 somados com 2 vezes 3, certo? Feito esse procedimento, eu tenho que fazer com todos os outros também. Então eu já adiantei eles aqui, ó. O que eu acabei de colocar, ó, 3 vezes 1, 2 vezes 3, ó, 3 vezes 1, 2 vezes 3. Depois que eu fiz com o primeiro, repara que ele ficou aqui, ó, na primeira parte. Eu vou circular aqui, colocar um quadradinho. Ele ficou justamente na primeira linha, primeira coluna, porque eu estou usando a primeira linha e a primeira coluna da matriz. Agora, eu vou fazer com, vou colocar laranja, ó, primeira linha, junto com o que eu não fiz ainda. Primeira linha com a segunda coluna, eu não fiz essa multiplicação ainda. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento, e já está aqui, ó, 3 vezes 6, 3 vezes 6, mais, aqui sempre vai ser mais, tá, gente? Sempre mais, 2 vezes 2, 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui na segunda linha, na primeira linha e na segunda coluna temos outro elemento da matriz. Esse valor aqui sempre vai ser mais, porém, se o valor daqui for negativo, lembrem, vai ter o jogo de sinal e ele vai acabar mudando. Mas sempre você pensa, o primeiro elemento com o primeiro elemento, mais o segundo elemento com o segundo elemento, beleza? E assim nós vamos fazendo, tá? Então só vou fazer mais um aqui pra gente ver. Ó, terminou de fazer com a linha de cima, eu pego a linha de baixo, ó. E aí faz de novo, ó, primeira linha com primeira coluna. Opa, desculpa, gente. Segunda linha com primeira coluna. Então, 1 vezes 1 tá aqui, ó. Mais 4 vezes 3, tá aqui. Então ele vai ficar posicionado justamente na segunda linha, na primeira coluna. E aí, por fim, temos o último, né? Que é a segunda linha com a segunda coluna. E aí nós fazemos 1 vezes 6, tá aqui, mais 4 vezes 2, tá aqui, certo? E aí a gente fecha essa parte de multiplicar. Só que ainda não acabou, né? A gente tem que terminar, porque isso aqui vai ficar uma matriz parecida com essa. Então, 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 3, 6, 3 vezes 6, 18, 2 vezes 2, 4. Ou seja, vamos fazendo cada pedacinho da multiplicação. Ó. 1 vezes 1, 1, 4 vezes 3, 12, 1 vezes 6, 6, 4 vezes 2, 8. E por fim é só somar cada número desse. Ó. 3 mais 6, 9, 18 mais 4, 22, 1 mais 12, 13, 6 mais 8, 14. Certo? Então, quando eu multiplico essa matriz por essa matriz, eu obtenho essa matriz resultante. Fechou? Vamos seguir, porque eu tenho mais um exemplo. Então, nós temos aqui uma matriz de ordem 3, será uma 3 por 3, tá? Tem 3 linhas e 3 colunas, certo? Eu quero multiplicar por uma matriz que só tem
uma coluna. E aí um detalhe interessante que vocês devem se atentar. Vou voltar rapidinho. Eu só consigo multiplicar matrizes com uma condição. O número de linhas da primeira matriz... Opa, falei errado aqui, isso aqui confunde. O número de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Senão você não consegue fazer multiplicação. Então a primeira matriz aqui eu tenho duas colunas e na segunda eu tenho duas linhas, então eu consigo multiplicar. O mesmo acontece nesse segundo exemplo. Eu tenho 3 colunas, então o número de colunas da primeira matriz tem que ser exatamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Olha só, 3 colunas, 3 linhas, então eu consigo multiplicar. E aí no próximo slide, né, a gente vai fazer essa aqui, no próximo slide eu vou mostrar alguns exemplos que a gente não consegue multiplicar matriz. Então aqui, mesmo procedimento, ó. Primeira linha com primeira coluna, tá? Aí eu faço 2 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 3 vezes 1. Sacou? De novo, 2 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 3 vezes 1. Então aqui eu já coloquei, ó, 2 vezes 2, 1 vezes 2, 3 vezes 1. E aí, como eu não tenho mais nenhuma outra coluna para fazer essa linha com a segunda coluna, eu já passo para a linha de baixo. Então eu já posso pegar aqui, ó, a segunda linha com justamente a única coluna que tem. E aí vai lá, ó, 4 vezes 2, mais 3 vezes 2, mais 5 vezes 1. Certo? E aí, por fim, 2 vezes 2, 0 vezes 2 e 1 vezes 1. Fazendo toda essa soma, nós temos... Aqui eu fiz direto, tá? Você pode fazer no seu caderno, no caso ainda tá um pouco confuso, mas você pode fazer, ó, 2 vezes 2, 4, 1 vezes 2, 2, 3 vezes 1, 3. 4 mais 2 mais 3, isso dá 9. Então você pode ir fazendo um por um primeiro e depois juntando. Então a segunda linha, o resultado vai dar 23, e na terceira linha nós temos o número 5. Beleza? E aí, exemplos de matrizes que nós não conseguimos multiplicar, mas presta bem atenção nessa aqui. Lembra que eu falei, né? Nós temos que ter... Cadê? Aqui, ó. A quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. E olha só esse exemplo. A primeira matriz eu tenho 2 linhas, ou 2 colunas, e na terceira matriz eu tenho 3 linhas. Então eu não consigo, não tem como multiplicar. Porque justamente o procedimento é você fazer 3 vezes 2, né, que é o primeiro elemento com o primeiro elemento. 2 vezes 4, que é o segundo elemento com o segundo elemento. E cadê o terceiro elemento para fazer com o terceiro elemento da outra matriz? Não tem. Então nós não temos como multiplicar esses tipos de matrizes. Então, novamente, confiram. Eu tenho que ter o mesmo número de colunas da primeira matriz, tem que ser a mesma quantidade de linhas da segunda matriz. Tá? Porém, tem um detalhe específico aqui. E se eu fizer o contrário? Repara que eu peguei essa matriz e coloquei como a primeira, e essa eu coloquei como a segunda. Eu basicamente inverti os dois. Olha só o que acontece. Deixa eu trocar aqui. Ó, quantas colunas eu tenho? 1, 2, 3. Quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3. Olha, ou seja, essa situação, essa primeira situação aqui, ó, eu não consigo multiplicar a matriz, justamente por eu ter números diferentes aqui de colunas e linhas, tá? Porém, essa situação eu consigo multiplicar a matriz, porque eu tenho justamente quantidade de colunas e linhas iguais das duas matrizes, tá? Então, aqui tem alguns exemplos que a gente já começa a pensar que não é toda a matriz que eu consigo multiplicar, eu tenho que sempre olhar essa condição. E aí, um exemplo que mesmo se eu inverter, não vai dar em nada. Novamente, vamos fazer a verificação. Nós temos 3 colunas aqui nessa matriz, então 1, 2, 3, e aqui eu só tenho uma linha. Então, não tem como. E mesmo se eu inverter, não adianta, porque se eu inverter, ficaria 2 colunas e 3 linhas, certo? Então, essas são situações que eu não consigo multiplicar matrizes.